Conosco, nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago. Boa noite aos amados amigos, irmãos aqui presentes e aos que estão em outras nações, ministros e suas congregações, reunidos nesta ocasião. Hoje, primeiro sábado do mês, e tomando como base o livro do Gênesis, onde nos diz: e foi a tarde e amanhã o primeiro dia. Ou seja, que cada dia começa pela tarde e termina na outra tarde. Por exemplo, os sábados, para os judeus, começam nas tardes da sexta-feira e termina o sábado pela tarde. Para mim é uma grande bênção estar nesta ocasião aqui para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e do seu programa correspondente a este tempo final. No livro do Apocalipse, no capítulo 22, a partir do versículo 12, nos diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Os galardões aos crentes em Cristo. Queiram assentar-se, tenham a bondade. O próprio Cristo também disse no capítulo 6 de São Mateus, para fazermos tesouros no céu. Esse é o lugar correto para fazermos o nosso tesouro. Portanto, seguindo a recomendação de Cristo, todos nós queremos fazer tesouros no céu, para o qual a pessoa tem que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça.
e entrar no reino de Deus para fazer os tesouros no céu. No capítulo 6 de São Mateus, nos versículos 19 ao 21, nos fala desses tesouros e de fazê-los no céu. E todos nós queremos ter tesouros no céu, porque aí é onde nós iremos para estarmos com Cristo e desfrutarmos da ceia das bodas do Cordeiro. E depois desfrutarmos do reino terreno do Messias, que será por 1000 anos. E depois viver eternamente no reino de Deus. Recordem que o trono do Senhor Jesus Cristo é o trono de Davi. Quando o Filho do Homem se assente no seu trono, ou seja, no trono de Davi, então reunirá todas as nações e as julgará no tempo final. E nesse reino, os membros de sua igreja estarão com Cristo como o seu ministério de justiça e Cristo como o juiz supremo. Pois a Escritura diz que os santos julgarão o mundo e até mesmo aos anjos. Portanto, os crentes em Cristo, que são aqueles que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, pertencem ao poder judiciário do reino do Messias. E se pertencem ao poder judiciário do reino do Messias, então, quando Cristo estiver julgando a todas as nações, todos os crentes nele, que formam a igreja do Senhor de era em era, estarão aí com Cristo. No capítulo 6 da primeira carta de Coríntios, nos versículos 1 ao 3, diz: não sabeis que haveremos de julgar os anjos e muito mais as coisas desta vida? No versículo 2 diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Quando nos fala dos santos, está nos falando dos crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os santos, os membros da igreja julgarão o mundo juntamente com o Senhor Jesus Cristo, que é o juiz supremo desse poder judiciário do reino do Messias. E esse é um grande privilégio para cada membro do corpo místico de Cristo. Que também são sacerdotes, os quais foram lavados com o sangue de Cristo. Portanto, tem um trabalho especial na dispensação da graça como sacerdotes no campo espiritual. E depois, no reino do Messias, também estarão como sacerdotes. E nos diz que serão reis e sacerdotes com Cristo por 1000 anos. Portanto,
também no poder político pertencerão a esse poder político do Messias. E como reis no seu reino. E ainda no poder religioso como sacerdotes. E no poder judiciário como juízes, porque julgarão o mundo com Cristo. São bênçãos que Ele dará a todos os crentes nele. Há muitas bênçãos prometidas para os crentes em Cristo. E no Apocalipse há uma quantidade de galardões que Ele dará, porque Ele diz: eis que cedo venho, e meu galardão comigo, para recompensar a cada um conforme as suas obras. Toda obra, todo trabalho que os crentes em Cristo fazem, o fazem sem esperar um galardão, sem estar esperando uma recompensa. Mas Cristo tem galardões para todos os crentes nele, de acordo à obra de cada pessoa. Quando uma pessoa trabalha na obra do Senhor, não deve fazê-lo porque quer um galardão, mas porque ama a Cristo e ama trabalhar na obra do Senhor. E se ela contribui economicamente na igreja, não deve fazer isso para que saibam que ela colabora economicamente ou para que Cristo a recompense com o galardão, senão que o faça porque ama a obra de Deus e porque crê que os crentes em Cristo estão chamados a ofertar, a dizimar, a contribuir sempre na obra do Senhor, para assim apoiar, dar respaldo a todo o trabalho da obra do Senhor Jesus Cristo. Não se deve fazer um trabalho por exibicionismo, para que a vejam, mas por amor a Cristo, de todo o coração. E Cristo a recompensará em público. Essa recompensa que nos dará em público, quando nos dê na ceia das bodas do Cordeiro e depois no milênio, todas as pessoas que estarão ali haverão. E o maior é a vida eterna. Isso é o maior que Ele nos deu. E depois, com isso, virão outras bênçãos para todos os crentes em Cristo, juntamente com o mensageiro que lhe correspondeu no tempo em que viveu. Esses mensageiros da igreja, entre os gentios, começou com São Paulo e depois continuaram com os outros mensageiros até chegar ao reverendo William Branham. É o sétimo mensageiro da sétima era da igreja gentia ou entre os gentios. Assim como João Batista foi o sétimo mensageiro da igreja do Antigo Pacto ou do Antigo Testamento. E logo depois dele veio o Messias como o mensageiro, não somente para o grupo daquele tempo, mas para todos
os das demais etapas ou eras. E ele veio no ciclo que corresponde à etapa ou era de ouro da igreja, a era de pedra angular. E isso corresponde ao dia 50 ou ao ano 50. Lá no tempo de Jesus, estavam vivendo também no ciclo do ano do jubileu, ou seja, estavam vivendo nesse ciclo que cobriu os 3 anos e meio do ministério de Cristo, continuou com os apóstolos, e eles viveram nessa etapa, e no dia de Pentecostes obtiveram a transformação espiritual, obtiveram o novo nascimento. E em seguida, entre os gentios, começou a primeira etapa com São Paulo. E já transcorreram 7 etapas da igreja. E nós agora nos encontramos na etapa que corresponde novamente ao ano do jubileu. Um ciclo paralelo ao de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. E o ciclo em que o reverendo William Branham viveu foi um ciclo paralelo ao de João Batista. Assim como o Senhor veio na sua primeira vinda para a era de pedra angular, para o ciclo de era de pedra angular, o Senhor virá em sua segunda vinda. Por isso, é o único grupo que esteve esperando a vinda do Senhor e que se materializará em seu tempo. E ele vem para pagar a cada um conforme a sua obra, para recompensar. E assim, como ocorreu no dia de Pentecostes, no dia 50, quando o Espírito Santo veio e produziu o novo nascimento, uma mudança interior nas pessoas, para este tempo final, virá e produzirá uma mudança física em todos os crentes em Cristo que estarão no aposento alto da era ou etapa de pedra angular. Esse é o aposento alto espiritual. Esperando a vinda do Senhor para a nossa transformação, juntamente com a ressurreição dos mortos em Cristo, que com Ele virão na sua vinda. Ressuscitarão e aparecerão aos crentes que estarão vivos. E os crentes que estarão vivos serão transformados. E haverá um espaço de tempo muito glorioso aqui na terra. E depois de 30 a 40 dias, aqui na terra, estando os mortos em Cristo já ressuscitados em corpos eternos e os vivos transformados, iremos daqui para a ceia das bodas do Cordeiro, antes que comece a grande tribulação, porque não haverá motivo para estarmos na grande tribulação, porque o sangue de Cristo nos limpou de todo pecado, e a grande tribulação será para purificar as pessoas, para purificar
os judeus, purificar as virgens insensatas e também purificar a terra. Porém, Cristo já purificou os crentes nele, que formam o seu corpo místico de crentes. Portanto, não teremos de estar aqui na grande tribulação. E tampouco alguém quer ficar aqui. Cristo virá para transformar os nossos corpos, conforme a carta aos Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 20 ao 21. É para isso a sua vinda. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido e para que virá? Para transformar os nossos corpos e ressuscitar os crentes nele, os quais virão com ele em corpos angelicais, para ressuscitarem em corpos eternos, jovens, corpos glorificados, semelhantes ao corpo glorificado de nosso Salvador Jesus Cristo. E então todos nós seremos iguais a Cristo. É porque nós estávamos em Cristo eternamente. Por isso é que os crentes em Cristo que formam a igreja são redimíveis, podem ser redimidos, podem regressar à eternidade de onde eles vieram. Há muitos galardões que ele prometeu para todos os crentes nele. Por exemplo, nós temos no capítulo 2 do Apocalipse, no versículo 7, o que nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É porque o Espírito está no meio da sua igreja desde o dia de Pentecostes. Estava com seus discípulos antes de Pentecostes, em carne humana em Jesus. E depois, no dia de Pentecostes, ele desceu conforme ao que dissera: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E disse-lhes: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei. São Mateus capítulo 18, versículo 20. E no capítulo 28, versículo 20 de São Mateus. E no livro dos Atos, no capítulo 1, ele disse para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que sejam revestidos de poder do alto. Ou seja, até que o Espírito Santo venha, sejam revestidos do Espírito Santo e, consequentemente, obtenham o novo nascimento. Porque é assim como se nasce de novo da água e do Espírito, do Evangelho e do Espírito Santo. Cristo esteve no meio da sua igreja em Espírito Santo, falando à sua igreja de era em era, se revelando ao mensageiro de cada era e, através desse mensageiro, se revelando à sua igreja. Essa é a forma da revelação de Jesus Cristo e a sua igreja de etapa em etapa. Por isso é que o reverendo William Branham disse que esses mensageiros têm promessas como aquelas que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo têm.
Na página 227 do livro das Eras, ele disse: a mensagem individual a cada era tem um incentivo para o crente, animando-o a ser um vencedor e assim ser recompensado pelo Senhor. Ou seja, que tem de ser um vencedor, pelo qual há uma luta em cada tempo para os crentes em Cristo. E nesta era, o Espírito está prometendo o maná escondido e um nome escrito numa pedrinha branca. E sendo que cada uma destas mensagens está dirigida ao anjo, o mensageiro humano, a sua porção é uma grande responsabilidade, como também é um maravilhoso privilégio. Deus faz promessas especiais para esses homens, como foi no caso dos 12 apóstolos, estando assentados em 12 tronos e julgando as 12 tribos de Israel. Depois, lembrem-se de Paulo, a quem foi dada uma promessa especial, a promessa de apresentar a Jesus às pessoas da noiva, do seu dia. Quer dizer que cada mensageiro é o que recebe a revelação de Deus e atrasa o povo. Deus ajunta o povo ao grupo de crentes desse tempo que formará a sua igreja. E ele é quem apresenta a Cristo esse grupo de pessoas. É ele quem apresenta a Cristo, a igreja noiva da sua era. Ele também nos disse na página 265, no quarto parágrafo, como nós já mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Esta revelação da palavra tira os escolhidos de Deus do mundo e os coloca em completa união com Cristo Jesus. Esses mensageiros são chamados estrelas porque eles brilham com uma luz emprestada ou refletida, a luz do Filho Jesus. Também são chamados estrelas porque são portadores de luz na noite. Assim que na escuridão do pecado, eles trazem a luz de Deus a seu povo. Viram? Estamos vendo aí como é que Deus atua na sua igreja de era em era. E na página 168, no final do último parágrafo, ele disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Recordem que nem toda pessoa tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à sua igreja. Muitos têm ouvido para ouvirem outras coisas, mas
ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, para o tempo em que a pessoa está vivendo, o tem aqueles que virão a formar parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E vejamos como o Espírito fala à sua igreja de Era. Ele disse, notem aqui que Jesus, pelo seu Espírito, em cada era se dirige somente a uma pessoa em relação à palavra para essa era. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem de dizer nessa era. E aquele mensageiro é o mensageiro à igreja verdadeira. Ele fala por Deus, por revelação às igrejas. Tanto a verdadeira como a falsa. Assim que a mensagem é transmitida a todos. Mas, embora seja transmitida para todos, os que estão ao alcance da mensagem, tal mensagem é recebida individualmente somente por um certo grupo qualificado. E, de certa maneira, cada indivíduo naquele grupo é um que tem a habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Essa é a forma em que o Espírito Santo fala à sua igreja, de etapa em etapa. Por intermédio de um véu de carne, de um corpo de carne, o Espírito Santo fala à sua igreja. Aqueles que estão ouvindo-o não estão recebendo a sua própria revelação, nem tampouco o grupo está recebendo a sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Ou seja, primeiramente o Espírito Santo o revela a um mensageiro. E isso que ele já revelou ao mensageiro, em seguida, o Espírito Santo, através desse mensageiro, fala ao povo. Através desse véu de carne. O mensageiro que já recebeu essa mensagem e já está preparado para dá-la. Porém, você não pense que isto, sendo o caso, seja muito estranho, porque Paulo estabeleceu essa norma sob a mão de Deus. Somente Paulo tinha a revelação completa para o seu dia, como foi comprovado ao se confrontar com os outros apóstolos, que aceitaram que Paulo era o mensageiro profeta aos gentios para esse dia. E notem também, por indicação da palavra, que quando Paulo quis ir para a Ásia, Deus o deteve, porque as ovelhas, os seus filhos, estavam na Macedônia. E eles, o povo de Macedônia, ouviriam o que o Espírito tinha de dizer por meio de Paulo, enquanto que o povo da Ásia não ouviria. E mais abaixo, num outro parágrafo, no penúltimo parágrafo, ele disse: e lhe acrescentam aqui e lhe tiram ali. E dentro de pouco tempo a mensagem já não está pura e o avivamento morre. Não se pode nem acrescentar e nem tirar ao que o Espírito Santo fala para uma etapa da igreja. Não se pode acrescentar e nem tirar dessa mensagem. Nem outras pessoas saírem dizendo que elas também receberam revelação. A revelação para vir à igreja, em cada era, já tem uma ordem divina estabelecida.
porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos profetas seus servos. Amós capítulo 3, versículo 7. E no capítulo 18 de Deuteronômio, versículos 15 ao 19, onde também nos fala da maneira em que a voz de Deus vem. Quanto cuidado nós devemos ter ao ouvirmos uma voz, porque o Espírito somente tem uma voz, a qual é a voz de Deus. Paulo lhes advertiu que dissessem o que ele disse, como também Pedro o fez. Ele lhes advertiu que nem ele próprio, Paulo, podia mudar uma só palavra do que havia dado por revelação. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e depois dizer o que foi dado a eles para as igrejas. Essa é a ordem divina para a revelação que vem à igreja, de etapa em etapa e de era em era. Não há outra forma para o corpo místico de Cristo receber a revelação em cada era. Quando nós dizemos que queremos que Deus nos fale, que Deus fale à sua igreja, já vimos a forma de falar à sua igreja. E se no tempo de Paulo viesse outra pessoa para a igreja gentia, falando à igreja, essa pessoa estava chamada a falar de acordo à revelação divina que Deus havia dado a São Paulo para a igreja entre os gentios. Tão simples assim. E para este tempo final, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará esperando a vinda do Senhor, a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que vivemos. Por quê? Porque estamos esperando e ouvindo uma só voz, a voz do Espírito Santo no último dia, conforme a ordem estabelecida por Deus. E a igreja como corpo místico de crentes, e cada crente como indivíduo, receberá grandes galardões. Há grandes galardões para mim. Para quem mais? Para cada um de vocês também. Os galardões aos crentes em Cristo. Esse foi o nosso tema. Não porque nós estamos trabalhando por galardões, mas isso é algo que ele disse que fará. Não porque nós nos pedimos, porque nós trabalhamos por amor a Cristo. Ou seja, de maneira desinteressada. É por amor a Cristo, por amor à obra que Ele realizou por nós, por amor a Deus. Portanto, trabalhemos na obra do Senhor por amor, em todas as coisas que façamos no corpo místico de Cristo, como crentes em Cristo. E para o nosso tempo, é uma bênção e um grande privilégio estar trabalhando na obra do Senhor, na obra evangelística e missionária, na obra da escola bíblica,
as pessoas que atendem às aulas bíblicas, também as pessoas que escutam as aulas bíblicas, que são abençoadas, porque assim obtêm o conhecimento da palavra de Deus, do programa divino, e são firmadas e confirmadas na fé. E quando se constrói um templo para Cristo, as pessoas que trabalham nessa obra e que ajudam essa obra nas diferentes formas, também são bem-aventuradas. Portanto, conscientes de que quando trabalhamos na obra, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos trabalhando para Cristo e seu reino, que está na esfera ou fase espiritual, para que Cristo esteja se manifestando no meio dos crentes. Porque ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei. São Mateus capítulo 18, versículo 20. E ele disse também, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. Onde temos estas promessas de que Cristo estará onde estiverem reunidos os crentes nele. E se constroem templos, sejam eles de concreto, de madeira, de zinco ou de lona, daquilo que seja feito, para que estejam reunidos, protegidos do sol e também da chuva, para todos estarem reunidos em união, louvando Cristo, agradecendo a Cristo por suas bênçãos, escutando a sua palavra revelada, para o tempo em que nos corresponde viver. Assim foi de era em era, de tempo em tempo. E, consequentemente, assim continua sendo no nosso tempo. Houve um tempo quando tinham que ter suas atividades dentro de cavernas e catacumbas e lugares assim, porque não tinham um lugar, nem era possível construir um templo, porque estavam sob perseguição. Porém, no nosso tempo, se construiu muitos templos para o povo de Deus se reunir, os crentes em Cristo, e terem suas atividades, cantarem e adorarem a Cristo, ouvir a sua voz, a sua palavra, por meio do seu Espírito na pregação. Portanto, sigam adiante servindo a Cristo de todo o coração. Os ministros, os irmãos nas diferentes igrejas, nas diferentes congregações, que Cristo nos encha do conhecimento da sua palavra prometida para o nosso tempo, nos abra o entendimento para podermos ver como Cristo gradualmente vai cumprindo o que Ele disse que faria neste tempo final. Não queremos que nos passe e nos escape nenhuma só promessa das que Ele fez para cumprir nesse tempo final. Porque em cada uma dessas promessas há uma grande bênção para mim. Para quem mais? Para cada um de vocês também. Portanto, sigam adiante, servindo Cristo, escutando a voz do Senhor todos os dias da nossa vida. E, ministros, que Deus lhes use grandemente em sua obra,
e também a cada um de vocês, irmãos aqui presentes, e os que estão em outras nações. E com a ajuda de Deus, nós nos veremos no próximo domingo. Que Deus lhes abençoe e guarde, que continue passando uma noite feliz e repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez para continuar e finalizar nesta ocasião.